E aí pessoal, tudo bem? Vamos retomar o nosso projeto Petrobras 2025, retornando aí com questões de materiais, resistência dos materiais e também ensaios mecânicos. 3 questõezinhas aí que a gente precisa estudar, revisar esses conceitos, né? Para a gente chegar mais preparado lá na prova, né? E ter uma chance lá para uma vaga lá no concurso de técnico de manutenção mecânica lá para a banca Sesgran Rio, tá? Pessoal, tô dando uma organizada aí nos materiais, nos vídeos, né? Vou refazer alguns vídeos aí com questões aí que vocês deixaram comentários, né? Questões que foram um pouco, não ficaram bem feitas, né? E que a gente vai revisar. Vamos colocar mais cálculos aí em algumas questões. E vamos que vamos, né, pessoal? Vamos continuar aí o nosso projeto Petrobras 2025 com essas videoaulas aí. Então, uma questão de materiais aí da prova 46, lá de 2012, a questão 55, tá? A classe de materiais que possuem origem orgânica em sua composição, né? Então, a origem dessa classe é orgânica, né? Carbono, hidrogênio e carbono, né? Os materiais são constituídos de longas cadeias carbônicas, compondo moléculas EA2. Então é comum isso nas questões da Sesgran Rio, né? Ele deixar no alto ali esse término dessa frase, tá? Então não é metálicos, né, pessoal, essa classe, porque é orgânica, tá? Biomateriais, deixa eu ligar aqui a luz aqui para ver se melhora um pouco. Biomateriais é uma classe que é composta por 2 classes, né? Ela pode ser, por exemplo, uma classe de polímeros e de metais. Eletrônicos, pessoal, eletrônicos não é classe de materiais, né? É uma classe de produtos, aliás, né? Polímeros, que é a alternativa correta, e não é a classe de cerâmicos, né? Porque a classe de cerâmicos não contém materiais orgânicos, tá bom? Então a questão 55, uma questão simples aí de classificação dos materiais, né? Categorização dos materiais, né? Tá? Eu escolhi agora a questão 31 para falar com vocês sobre o Sistema Internacional de Unidades, tá, pessoal? É uma coisa simples, mas que a gente tem que estar sempre atento com relação ao Sistema Internacional de Unidades. Ele é sempre ministrado, esse assunto, no começo dos cursos, tá? E muita gente não dá importância para esse assunto, mas ele é um assunto que às vezes é cobrado aí nas provas da Petrobras, tá? A unidade de força, ó, vou colocar aqui, ó, força F, né, do Sistema Internacional de Unidades é o Newton, né? Isso é verdade, tá? Que corresponde ao quê? Tá, então vamos relembrar lá das aulas de dinâmica. Então, força é igual a massa multiplicada pela aceleração. Desculpa aí minha caneta, tá, pessoal? Tá? E se você fizer essa multiplicação, você vai resultar na unidade Newton, tá? Mas lembra, a unidade massa é quilograma, tá? E a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá? Então vamos lá para as alternativas. Então, ó, massa vezes aceleração. Então olha aqui, ó, massa vai ser quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Então, de cara nós já temos a alternativa A correta. Não é a alternativa B, porque, tá vendo, o metro vem logo na frente, a unidade de massa é quilograma. A unidade C por minuto também está errada, a alternativa C também não tem nada a ver. A alternativa D também nada a ver, porque é minuto, e a gente trabalha com metro segundo ao quadrado. E a alternativa E, que é quilograma metro segundo ao quadrado por segundo. Ele inverteu o quadrado aqui, né? Então, para tentar confundir vocês aí nessa questão, tá? Outra questão que eu considerei assim simples, né, para a gente revisar essa questão de Sistema Internacional de Unidades. Pessoal, questão de materiais, né? Microestruturas dos aços, né? Ferrita, cementita, perlita, né? Bom, as microestruturas do aço estão presentes lá no diagrama ferro-carbono. E essas microestruturas, elas vão aparecer quando nós podemos alterar 2 variáveis no diagrama ferro-carbono. Uma que é a temperatura e a outra que é o percentual de carbono.
No diagrama ferro-carbono, nós também temos a divisão dos aços e ferros fundidos, tá? Eu deveria ter deixado uma figura aqui, né, para ilustrar melhor, mas olha o que ele fala. Um aço pode apresentar várias microestruturas. Ele não colocou todas ali, porque ele só tem 5 questões, né? 5 alternativas, né? Então, dessas microestruturas, a que tem maior dureza. Pessoal, a microestrutura que vai apresentar maior dureza é aquela microestrutura que tem como origem um tratamento térmico. Por exemplo, a têmpera, a austêmpera, né? Então, esses tratamentos térmicos, eles acontecem em temperaturas com presença de austenita. Nós estamos falando dos aços, né? Dos aços. Então, aonde nós temos austenita, a gente eleva a temperatura do aço até essa região, onde vai ter essa microestrutura, e logo em seguida a gente pode fazer o quê? Um resfriamento brusco, um resfriamento rápido. E esse resfriamento rápido vai alterar metalurgicamente a microestrutura desse aço, tornando ele cada vez mais duro, né? Então vamos para as alternativas, sabendo que a esferoidita é uma microestrutura resultante da esferoidização. Gente, o tratamento térmico de esferoidização ele tem por objetivo transformar a microestrutura dos aços em esferas. Por isso que vem o nome esferoidita. E essas pequenas e minúsculas esferas facilitam a usinagem dos aços. Então, não é uma microestrutura dura, tá bom, pessoal? A ferrita, muito menos. Por quê? Porque a ferrita é uma microestrutura predominantemente com ferro, tá? Então, ela não tem quase nenhum percentual de carbono. Ela é uma microestrutura que tem bastante ferro em sua composição. E ela não tendo carbono, ela não pode ser dura, né? Tá? A perlita fina e a perlita grosseira também não são microestruturas duras. Por quê? Porque elas são formadas por duas microestruturas, a ferrita e a cementita. Sendo que a perlita tem cerca de 87% de ferrita. Então, isso vai fazer com que a perlita não tenha uma dureza apreciável. Veja bem, pessoal, os livros trazem bem que a perlita vai ter uma dureza da ferrita. Isso é verdade, porque ela tem maior percentual de ferrita. Já a cementita, ela vai ter cerca de 12%, 12,5%. Então, elas não são microestruturas duras, tá? Então, a única alternativa correta é realmente a bainita, porque a bainita é uma microestrutura resultante do tratamento térmico de austêmpera. Então, isso vai aumentar bastante a microestrutura dela, tá bom? Para a gente terminar, pessoal, uma questão de ensaios mecânicos, né? Uma questão aí que fala do ensaio de tração, tá? Lembra que esse assunto também é cobrado em resistência dos materiais. Então tem que ficar ligado também, porque ele é muito cobrado lá. Os pontos do diagrama tensão-deformação, né? A ductilidade, tenacidade, enfim, né? Propriedades aí. Deixa eu ajustar a câmera aqui para cima. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Isso, vou colocar aqui, ó, tá? Então, no ensaio mecânico de tração de um aço, o alongamento total e a estricção independem das dimensões do corpo de prova. Pessoal, isso é verdade? A estricção vai independer do tamanho do corpo de prova? Não. A estricção é aquele formato em forma de taça que forma quando você traciona o corpo de prova lá no ensaio de tração. Então, as dimensões, o alongamento, aliás, da estricção, né? E o alongamento, quer dizer, o alongamento total do corpo de prova, ele vai depender sim do tamanho do corpo de prova, das dimensões, é isso que ele está falando, né? Ó, quando ele fala dimensões, ó, é o tamanho do corpo de prova. Então, essa alternativa está incorreta, porque ele não independe, ele depende, né? Tá? O aço nunca apresenta escoamento nítido. Gente, o aço no ensaio de tração apresenta sim um escoamento nítido. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de verificar o ensaio de tração ao vivo, mas ele é nitidamente, você consegue observar o aumento do corpo de prova
à medida que vai tendo uma progressão da deformação. E essa palavra aqui, nunca, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Porque é uma palavra, geralmente em concurso, que ela é muito duvidosa. Quando você fala nunca, todos, sempre, essas palavras você tem que tomar cuidado quando você vê ela nas alternativas. Geralmente, essas palavras levam a uma alternativa incorreta, tá? Mas o errado dessa alternativa é dele falar que não apresenta, nunca apresenta um escoamento nítido. Não, o escoamento ele é nítido, sim, dá para ver visualmente, né? O aumento da temperatura acarreterá no aumento... pessoal, faltou uma palavra aqui, tá? Tensão de escoamento, tá? Tinha tensão de escoamento aqui, ó. Tá? Então, tá incorreta, tá? Por quê? Porque o aumento da temperatura, ele pode aumentar o escoamento do corpo de prova, mas não a tensão de escoamento. Então, é por isso que está incorreta a alternativa C, tá? Na alternativa D, o aumento da taxa de carregamento acarretará em diminuição da tensão de escoamento? Não, porque a tensão é força sobre área. Se você aumentar a carga, ó, carregamento, a carga, a força, aumenta também a tensão. Elas são diretamente desproporcionais. Lembrando, ó, tensão é igual a força dividido pela área, tá? Então, aumentou a força, quer dizer, a carga, vai aumentar a tensão também. Então, está errada também a questão D, tá? E a questão E, área sob a curva do ensaio pode ser associada à tenacidade. Pessoal, é verdade isso, tá? É verdade. Então, você tem duas regiões abaixo da curva tensão-deformação. Você tem a região elástica, onde predomina a lei de Hooke, e você tem a região plástica, né? Onde você tem uma deformação permanente, né, do corpo de prova. Então, a soma dessas duas áreas, ela vai te fornecer um valor quantitativo da tenacidade. Então, tá correto mesmo, tá? Ok? Então, tem que tomar cuidado, por quê? Porque a tenacidade é uma propriedade dos aços relacionado à capacidade de absorção de impacto, tá bom? Número 1. Segundo, a tenacidade pode ser avaliada pela curva sob, quer dizer, a região da curva sob a tensão, o gráfico tensão-deformação. Tá bom, gente? Tá? Então, espero aí que a gente tenha revisado aí alguns assuntos. E vamos voltar aos vídeos. Agora eu estou voltando agora esses vídeos aí para a gente marcar esse projeto aí, concurso Petrobras aí, tá bom? Deixem o like aí, os comentários aí de vocês. E vamos lá, pessoal, vamos para cima.